A gente adora falar mal da geração Z, é ou não é? Vamos ser sinceros, honestos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e ela pode doer, tá? Porque em mim dói. Quem foi que treinou essa geração? Quem foi que educou essa turma? E presta atenção, a geração alfa tá chegando aí, tá? E se você acha que a geração Z é difícil, senta e chora. Mas antes da gente chorar, vamos assumir uma coisa aqui, eu e você? Vamos assumir a nossa parcela de culpa nesse processo? Uma hora a conta ia chegar, meu amigo, e ela chegou. Porque a gente trocou o Evangelho de Cristo pela pedagogia moderninha e legalzinha do Instagram. A gente começou a criar e educar os nossos filhos não pelos valores eternos da palavra, mas por aquilo que a blogueira falava, por aquilo que a rede social ensinava e por aquilo que a pedagogia moderna e a psicologia moderna dizia que era o padrão para criar filhos de sucesso. Deu muito ruim. Seja bem-vindo a esse canal, aqui a gente fala direto, sem rodeio e a gente tenta não passar pano. Esse é o único canal que você faz a autópsia da alma. E o nosso assunto de hoje é como a igreja e os pais crentes decidiram que era melhor ser moderninho do que ser bíblico. Ô, gente, é muito bonitinho, vamos ser honestos, é muito bonitinho a gente ver aqueles videozinhos do Instagram de como educar os filhinhos, aquele livrinho da influencer que diz assim, o seu filho tem que ser o centro do universo. Não diz assim, mas no fundo é isso que quer comunicar. Soa tão confortável para os nossos ouvidos, parece que fala de um amor tão bonito, sabe, tão fofinho, tão ursinhos carinhosos, mas o amor bíblico, ele é bem diferente, tá? Conclusão dessa história, a gente não conseguiu educar filhos nem para o mundo, quanto menos para a eternidade. A gente educou, criou filhos apáticos, porque a gente tirou delas a única coisa que dá estrutura, a cruz. A gente fala demais, né, de Provérbios 22:6. Vamos ensinar a criança o caminho que deve andar, mas presta atenção o que a Bíblia fala. Ela diz pra gente ensinar o caminho, não para ensinar sobre o caminho. E, na verdade, eu acho que a gente não tá conseguindo fazer direitinho nenhum dos dois, tá? E eu queria que a gente pensasse se o problema não é que a gente parou de ensinar o caminho de Cristo e a gente começou a seguir a onda do marketing. Criaram rótulos geracionais, sabe? Geração alfa, geração milênio, geração Z. E a gente comprou o pacote completo desses rótulos e começou a estabelecer sobre a vida dos nossos filhos. Porque, na verdade, ninguém quer ser o pai careta. Ninguém quer ser pai conservador. A gente quer ser pai moderno. A gente quer ser pai amigo dos nossos filhos. Sabe? Que entende todos os sentimentos, balela. Resultado disso, um bando de jovens sem resiliência que entra em colapso se o Wi-Fi cai. Que fica em total crise emocional e desestruturado se alguém fala para ele não. Essa maneira que a cultura moderna trata de geração é mentira, é engano. Gente, é puro marketing. Você sabia que a origem de tudo isso é o marketing? É para vender? É tudo mentira. Mas a Bíblia, ela é sensacional. Sabe por quê? Porque se a gente olha para a palavra, a gente descobre e lembra, é que você precisa lembrar, que o ser humano é o mesmo, a mesma natureza caída desde o Éden. Sendo assim, a gente segue carecendo, precisando de quê? Arrependimento do Evangelho de Cristo, da cruz. Mas a gente preferiu a pedagogia secular, que diz que a vontade da criança é soberana. Outro dia minha filha queria sair de casa num sol quente de roupa de frio e bota. Mas se a gente embarcou nessa, parabéns, porque a gente acabou de educar um pequeno Deus. E agora a gente não sabe por que ele não respeita você e quanto mais o Deus único e verdadeiro. Por meio desses conceitos de educação seculares, nós tornamos o coração dos nossos filhos totalmente incapazes de reconhecer o Cristo, de perceber o Evangelho e quanto mais de se render a Ele. E fica calmo, relaxa. Sabe por quê? Porque eu não sou contra estudar, muito pelo contrário, eu amo. Eu não sou contra a psicologia séria, muito pelo contrário, sou apaixonada por psicologia e comportamento humano. Eu sou contra gente que se diz de Deus, mas que ignora o fundamento eterno e imutável para se apegar àquilo que é areia. Só o Evangelho é que nos torna livres da nossa vontade. Se você, assim como eu, tem um desejo intenso de zelar e cuidar e salvar essa geração, pare de ouvir a onda da modernidade, da cultura secular e volte para a rocha. Se você, assim como eu, entende que não é dono da verdade, mas está em busca dela, entende que ela é Cristo, se inscreve nesse canal. Comenta aqui embaixo, você está na rocha ou na onda?